E aí, comunidade fabulosa, hoje estou aqui para trazer para vocês como é que foi a Liga Fest, a nossa participação no evento. Eu vou só contar um pouco como foi, a ideia é fazer um vídeo curto mesmo para trazer um pouco de atualizações para vocês, dizer o que rolou. Na realidade, eu vou falar dos 3 eventos que a gente participou e de que como eles funcionaram de maneiras diferentes e tiveram objetivos importantes diferentes para o nosso desenvolvimento, beleza? Vocês vão perceber que eu estou um pouquinho rouco, porque eu falei bastante, né, nesse final de semana, então acabou pegando um pouquinho a garganta. E para começar, eu queria dizer que foi uma experiência muito massa. Eu acho que dos 3 eventos foi o que mais trouxe uma evolução para o jogo como jogo. Deixa eu explicar. Nesses últimos 30, 40 dias, a gente participou de 3 eventos. A gente foi para o DOF, de versão offline, chamados pelo pessoal do Catarse. Eles nos convidaram para sexta-feira, que era o Business Day, para a gente ter um espacinho lá no evento e assim a gente conseguir expor, né, o jogo, talvez, para algumas marcas, algumas empresas e ter alguns contatos ali dentro. Esse evento foi bem legal para eu me aproximar das pessoas que trabalham no Catarse e para eu conhecer o Mário, que é um querido, que é um dos organizadores do Diversão Offline, que já acompanha o meu trabalho no meu outro canal, que é o meu canal de Magic the Gathering. Então ali foi bem bacana assim para criar esses contatos. Mas foi um evento que ficou um pouco limitado, uma parte do público que ia visitar, que eram escolas, acabou não indo, então eu senti que nesses moldes participar do DOF acabou não trazendo o resultado que eu esperava, assim, a gente conseguiu alcançar resultados um pouco menores do que eu tinha criado de expectativa, talvez o problema foi justamente eu ter criado uma expectativa muito grande. Mas foi legal porque eu nunca tinha ido no DOF, então foi também uma oportunidade de eu participar do evento de alguma maneira, ver como é que ele é, como que ele se dispõe, como que está funcionando esse mercado, quais são as marcas que estão dentro desse evento. Né? Eu vi os stands gigantescos das marcas de board game e RPG, com destaque para o pessoal da Copycat, que é aqui de perto, eu conheço o Pedroca há um tempão, e eles estavam com um stand mega bonito lá, bem legal ver eles atingindo esses patamares aí. Depois, né, enquanto estava rolando o DOF na sexta, estava rolando aqui na cidade de Joinville também a Super XP, né, que daí uma outra pessoa da nossa equipe, né, a minha esposa, ela teve na sexta-feira e daí eu viajei de São Paulo da sexta para sábado e a gente foi pro evento então no sábado e no domingo. Aí, qual que foi a parada? Ali é um evento de anime, mangá, geek, evento de cosplay, então na pegada de um Anime Friends, na pegada, sabe, de um, sei lá, de um Shinobi Spirit, esse tipo de evento geek nerd otaku, né? Que é um evento que a gente sempre ia, né, aqui em Joinville, desde a época que esse evento era o Hanamashi e depois virou a Super XP. Então a gente conhece a galera desde essa época aí. E foi muito massa, assim, porque a gente conseguiu ter contato com as pessoas da nossa região. Então eu tive contato, assim, com várias pessoas que nem jogam card game, que não sabem o que é um TCG, mas a gente conseguiu distribuir os panfletos, a gente conseguiu falar sobre o universo, sobre o jogo, sobre como que estava indo, né, a construção desse projeto. Então também foi muito legal para a gente ter contato com o pessoal da Super XP, eles foram uns queridos de ceder o espaço para a gente. A gente ficou numa área junto com os indie devs, então tinham desenvolvedores de jogos ali no nosso espaço, junto estava o pessoal de Star Wars também. Assim a gente conseguiu ter bastante contato então com essas pessoas e foi muito importante, né? Eu senti que foi muito bom até para a gente solidificar o nosso discurso e saber o que falar quando alguém perguntar pra gente sobre do que se trata o Fábula TCG. Então nesse ponto eu achei que foi muito válido. E final de semana agora foi o Liga Fest, né, que é o evento de card game. Ele é um evento bem grande que acontece em São Paulo. Para quem não conhece, ele toma todo um andar inteiro de um shopping e acontece nesse andar ali.
a gente foi, né? Eu tinha feito uma proposta de ter um stand lá, acabou não dando certo porque o espaço era limitado. E talvez tenha sido bom porque o stand eu ia expor as nossas artes ali, só que não ia dar para jogar com a galera. Então a gente foi para as mesas de jogos livre, encontrava um cantinho e eu sentava para jogar. E é assim, ó, sem mentira. Por que eu tô sem voz? Tinha muita gente no evento, muita gente. Socado. E aí tinha que falar alto pra galera ouvir. Desde o momento que eu sentei, tirando as pausas para almoço, eu não parei de jogar e ensinar o Fábula. Tanto para pessoas que eram apoiadoras do meu outro canal e que viram o projeto, não apoiaram por N motivos e queriam aprender o jogo, quanto amigos meus, youtubers de card game que jogaram, conheceram o jogo, deram dicas valiosas, quanto pessoas que já apoiaram o Fábula no nosso primeiro financiamento, que também não tinham tido tempo de lidar com os nossos materiais no grupo e puderam ali sentar para realmente jogar o nosso jogo, né, que está sendo construído com a comunidade. Então, cara, foi assim, ó, a gente jogou, eu contei os jogos que eu fiz, mais os jogos que o pessoal que aprendeu jogou com outras pessoas que estavam aprendendo, foram 28 jogos. E foi um stress test valiosíssimo, porque, assim, a gente já tinha feito vários testes do jogo, com certeza, tanto com apoiadores quanto internamente, e a gente conseguia entender, essa mecânica talvez esteja legal, essa aqui talvez tenha que mudar, mas eram, sei lá, numa noite era 2 jogos, né? Às vezes a gente conseguia um tempo, jogava 2, 3, teve jogos que jogou só o pessoal da mecânica, né, e eu não joguei, então aí eles conseguiam definir algumas coisas. E assim, foi muito importante esse evento, porque agora a gente teve 28 feedbacks, deu para ver certinho que a gente tá no caminho certo, então ó, tô muito feliz assim que a gente tá no caminho. A mecânica principal do jogo ela já está sólida, então a coisa das bases, a coisa da influência, né, que são as novidades do nosso jogo, ela já está bem solidificada e deu para ver o que precisa mexer nas cartas, porque a gente testou a fundo os decks assim várias vezes, vários jogos diferentes entre decks diferentes, e aí com isso, a gente vai conseguir fazer os ajustes finos nas cartas para que a gente consiga equilibrar melhor o jogo para a hora de trazer para um lançamento oficial. Deu para perceber que o deck de Cambará está bem sólido e ele é forte, né? Dependendo até, ele fica forte demais, porque o tiro ele dá dano direto nas bases e isso pode ser problema se a pessoa que estiver jogando não conseguir se adequar a esse ritmo. Mas é um deck que ele tá bem sólido. O deck de Araucária, ele tá forte demais, tem que dar uma nerfada nele, porque ele tá com muitos bichos muito fortes e a mecânica dele é muito boa. Então, talvez dar uma nerfada nos bichos ali, de repente aumentar um custo ou diminuir alguns atributos, mantendo o core do deck, vai fazer o deck funcionar melhor. Tanto que algumas vezes que eu joguei com o deck de Araucária enquanto eu estava ensinando a pessoa, para que a pessoa curtisse um pouco mais o jogo, eu segurava algumas cartas para não usar, porque se eu usasse era certeza que eu ia ganhar. Muito fácil até. Porque a pessoa que está às vezes aprendendo, ela não tem a maldade ainda do outro deck, então ela deixava passar algumas oportunidades, não conseguia enxergar talvez uma melhor maneira de usar a mecânica, acabou que o deck de Araucária ficou bem forte em relação ao deck de Cambará. O deck dos Filhos de Geiger, ele tá extremamente fraco, ele tá um deck frágil, ele tá um deck que não consegue entregar nenhum tipo de resultado, assim. Eu acho que ninguém em nenhum momento jogou bem com esse deck e conseguiu ganhar. Porque eu acho que na hora da gente fazer esse deck, como ele é um deck que ele é muito interativo, né? Ele bota muito efeito, ele atinge diretamente o oponente de várias maneiras,
eu acho que a gente segurou tanto a mão para ele não ficar quebrado que ele ficou nerfado, ele ficou fraco. Então, esse é um deck que a gente precisa equilibrar ele para cima, melhorar um pouco algumas cartas e até ser um pouco mais agressivo em algumas cartas, né? Algumas cartas dele a gente sentiu que o deck não tá legal. Então, isso que eu tô trazendo para vocês foi importantíssimo, assim, porque é o tipo de noção que só deu para perceber com volume. Não é só tipo coisas específicas, né? Volume de jogo trouxe pra gente essa ideia, né, de que a gente precisa de fato, né, melhorar essa questão aí. Então, assim, pô, sensacional, cara. Foi muito massa mesmo. E, e foi um aprendizado muito grande. O nosso jogo ele sai muito mais maduro da Liga Fest. A gente acabou não tendo um espaço dedicado, então algumas pessoas procuraram a gente e não encontraram. Aconteceu, né? Infelizmente acontece algumas coisas dessas. Mas, assim, foi muito importante. A Liga Fest foi muito massa. E aí eu queria falar, assim, eu encontro duas coisas interessantes. Eu queria falar que o pessoal do Odisseia Card Game lançou o seu financiamento coletivo, então deem uma olhada lá também. E eu encontrei o criador do Oroman TCG, a gente trocou umas ideias sobre produção de jogo e tal, e ele falou que vai falar com o pessoal da Liga para que no ano que vem, ou no próximo Liga Fest, ou talvez para o ano que vem, a gente tenha um espaço dedicado aos jogos indies, os jogos indies, né, de card game de quem está criando, né. E outra coisa, no DOF eu encontrei o pessoal do Celésia Card Games, são os queridos, uns amores. Assim, eu encontrei 3 pessoas que fazem parte da criação do jogo e assim a gente trocou várias ideias, a gente trocou contato de gráfica. Foi assim muito massa, tá? Muito, muito, muito massa mesmo. E encontrei o Robson, né, criador do Effect Card Game, que também tá conseguindo botar o seu jogo na praça. Então, o Brasil tá passando um bom momento de criação de card games. Eu acho que a gente tá num momento muito bacana assim de se estabelecer como um país bom de indústria, né? Um país que realmente tem essa vontade de criar os seus próprios jogos. E aí que a gente depende de vocês, porque a gente não tem, né, a indústria montada como em outros países nesse sentido. Então, a gente precisa ter esse apoio da comunidade. Beleza, galera? Era esse o relato que eu queria trazer. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo para a gente se falar um pouquinho, trazer um pouco das novidades e estamos trabalhando, tá? Tô escrevendo a lore ela já tá no capítulo, eu falei para algumas pessoas que estavam no evento que estavam no 5, mas já tá no capítulo 6 e até o 3 tá bem revisado, até o 6 faltam novas revisões, mas tá andando, o objetivo é fazer até o 10, lembram, né? Então, tá bem encaminhado. As artes estão a pleno vapor, assim, o deck de Cambará já tá quase totalmente pronto, acho que faltam umas 2 artes, sim. O deck dos Filhos de Geiger deve estar indo para 50% e o de Araucária a gente ainda não começou, mas estamos, né, seguindo nessa sequência. E de mecânicas a gente estava bem sólido, o Liga Fest foi esse stress test, né, que a galera chama, e aí agora a partir do que eu trouxe de feedback a gente vai trabalhar também para mudar as coisas e melhorar a parte mecânica também, beleza? We are advancing, estamos avançando, estamos caminhando e aguardo vocês para vocês seguirem a nossa página que já está lançada a pré-campanha do nosso próximo lançamento, né? catarse.me/fábula TCG1, que vai ser o nosso primeiro lançamento, tá bom? Então, fica aí a nossa recomendação, espero que vocês deem uma olhada no site e já cliquem ali para receber as novidades a hora que a gente fizer o lançamento. Se vocês não seguem a gente no Instagram ainda, siga, estamos perto dos 1000 seguidores. Valeu, galera, até mais.